Olá! É... Bom, vou esperar um pouquinho pra ver. Oiê! Olá, todo mundo! Animados para falar sobre biossegurança? Eba! Tô amando ver vocês chegando aqui. Separei um monte de coisa para mostrar para vocês. Oi, gente, ó. Já vou começar aqui a falar algumas coisas, mas vou dar uns avisos antes de chamar a Naira, nossa convidada maravilhosa. Primeiro é que o Arte Gerando Renda, ele é um projeto que visa profissionalizar, capacitar pessoas, em especial mulheres, que moram em diversas comunidades do Rio de Janeiro para trabalhar nas artes técnicas, né, que são maquiagem, adereço, artesanato, enfim. E claro que durante as minhas aulas eu sempre tenho a preocupação de ensinar a utilizar os materiais de forma segura, mas com certeza com o coronavírus, né, as necessidades de biossegurança chegaram num outro nível, né? Mas para começar, eu queria primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, né, que possibilitam a gente levar esse projeto para tantos lugares. Para quem não sabe, é um projeto itinerante, então a gente passa 6 meses numa comunidade, depois a gente vai para outra. Então a gente já rodou muitos lugares aqui do Rio de Janeiro. E aí, nosso agradecimento todo especial vai para o ICTS Rio, para o Metrô Rio, para a Magellan IP, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, para a Secretaria Municipal de Cultura, através da lei do ISS, e também a gente quer agradecer o apoio do Instituto Invepar, tá? Então é isso. A live vai ficar salva, tá? Eu vou chamar a Naira aqui, divulguem para os amigos, principalmente para quem trabalha na área de estética, tá? Não tenho muita experiência com live, então sejam generosos comigo. Vou convidar aqui. Gente, peraí. Vamos ver. Gente, a Naira... Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo Naira, já? primeira coisa, muito obrigada por topar participar dessa live. A gente começou a fazer aulas online e inicialmente a gente tinha pensado em fazer uma aula e deixar registrada, só que ao mesmo tempo me bateu uma certa insegurança, porque quando eu falo de maquiagem eu sei muito bem do que eu estou falando. E aí veio a ideia de convidar alguém que realmente entende de biossegurança para falar com a gente, para a gente ter orientações consistentes. Então, eu queria te agradecer e se você pudesse apresentar para a gente começar. Que legal, boa noite. Eu adorei o convite de vocês, eu vi o trabalho, né, da Arte Gerando Renda. Que projeto incrível, que bacana. Obrigada pelo convite, Letícia e Arte Gerando Renda. Já faz um tempo que eu não faço live mais, que eu não converso aqui, então adorei poder fazer isso. É... Para quem então não segue lá o Estética Biosegura, eu vou contar um pouquinho mais sobre mim. Eu segui por muitos anos a vida acadêmica, né? Eu sou farmacêutica, eu me formei já faz algum tempo. Fiz mestrado, fiz doutorado, e durante esse período da pós-graduação eu trabalhei no laboratório de virologia aplicada. Então, um laboratório de virologia, ele exige cultura de célula. Cultura de célula é bem delicado com a biossegurança. A gente tem que ter muito cuidado, porque tudo contamina.
né? Então é mais ou menos a nossa realidade agora. Tudo contamina, então a gente tem que ter cuidado com tudo. Então, por 10 anos, eu vivi isso em laboratório, né? Vivi aquela realidade onde a gente tinha que cuidar muito com a biossegurança. Aí, trabalhando com vírus, trabalhando com célula, trabalhei com bactéria também. E faz uns 4 ou 5 anos, eu comecei a dar aula de biossegurança no Senac. Então, a aula de biossegurança na estética. Foi aí que eu entrei nesse mundo e foi aí que eu comecei a entender as dinâmicas e a necessidade da biossegurança na área estética, porque até então aplicava ela no laboratório, né? E aí depois que eu fui começando a entender, entrando um pouco mais nesse mundo. No início da pandemia, o Senac me chamou para fazer uma live, né, para falar de biossegurança para cabeleireiro. Quando eu fiz a live, o pessoal, eu vi que estava muito carente de informação sobre biossegurança. Então, uma carência muito grande, e eles pediram uma live para maquiagem. E foi muito bem aceita também. Aí eu decidi entrar aqui no Instagram. Por isso que eu tô aqui hoje, né? Por isso que eu criei, comecei a falar sobre biossegurança, que eu encontrei todo mundo que eu converso aí, os posts começaram a acontecer. Então, isso acabou surgindo naturalmente, né? A gente falar sobre biossegurança nessa área e tentar aplicar um pouco mais desses conhecimentos que vêm tanto da teoria quanto dessa minha vivência em laboratório por tanto tempo. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, para me apresentar, né? Eu acho maravilhoso o que você fala, porque realmente existia um vácuo de informação sobre como agir de forma segura, né? Assim, eu tentava orientar as minhas alunas porque é o que eu sempre disse, assim, ninguém vai ficar feliz de fazer uma maquiagem com você, se sentir lindo no dia e no dia seguinte amanhecer com uma conjuntivite, né? Não é uma boa forma de vender o seu trabalho. Mas eu, por exemplo, fazia coisas que eu achava que estavam certas e que estavam me prejudicando, na verdade, que não estavam ajudando, mas não existia lugares onde fosse possível buscar informação, né? Inclusive, todo mundo tem que seguir o perfil da Naira, é maravilhoso. Mas é que tá todo mundo tentando acertar, né? Acho que tá todo mundo tentando buscar e tentando acertar. E realmente a gente tem carência de informação. Tem que buscar muita coisa, literatura internacional, em artigos, e aí, mesmo assim, não tem tanta coisa assim. As coisas estão acontecendo agora. Outros países já têm legislações específicas para maquiagem. Então tá tudo muito claro como o profissional deve seguir, aqui a gente não tem isso. E quando faz uma pergunta diretamente para a Anvisa, porque eu sou a pessoa que vai e pergunta para a Anvisa, eles falam para a gente se reportar para as visas, né, municipais. Só que nada adianta eu aqui em Florianópolis ir lá fazer uma pergunta para a Visa e aí eles me dão uma resposta, você vai na tua cidade, faz uma pergunta para a tua Visa, eles vão te dar outra resposta. A gente não tem um consenso no Brasil de informações ainda para a área estética. Eu sei que são projetos da Anvisa e que ela tem muitas competências, a gente não pode desconsiderar que eles trabalham assim muito, né? É muita a abrangência disso. Então, a gente até entende, mas está carente de uma legislação para que as coisas sejam gerais. No Brasil todo, procedemos da mesma forma, né? Principalmente para a questão, não diretamente da maquiagem, mas da estética, quando usa um sistema de esterilização, pode a estufa, pode autoclave, né? Então, ainda a gente precisa unificar essas questões. Sim, sim. Eu sei que o público, né, do projeto é muito variado. Então, eu acho importante a gente entrar nos assuntos de como proceder no trabalho de maquiador, falando sobre os tipos de micro-organismos que podem causar doenças, porque a gente está enfrentando o coronavírus agora, mas a doença, a contaminação através de material de maquiagem é uma realidade desde sempre. Aí eu queria pedir para você dar uma esclarecida sobre quais são esses grandes grupos de micro-organismos e como, assim, a diferença entre eles, basicamente. No geral, a gente vai ter quase praticamente todos os grupos de micro-organismo ou mundos de micro-organismo, eles podem causar infecção na maquiagem, né? Tanto vírus, quanto bactéria, quanto fungo. Então, tem vários tipos de doenças que podem ser causadas por um vírus, que é um ser intracelular obrigatório, então a gente precisa de um ser vivo para ele se replicar, senão ele não vai se replicar, tá? Alguns vírus vão sobreviver mais, por exemplo, numa paleta, outros vão sobreviver menos.
né? É sobreviver, modo de falar, porque ele não é um ser vivo, né? Mas ele vai ficar com a partícula íntegra aí, com possibilidade de causar uma infecção. Tá? Já as bactérias são muito mais resistentes nesse sentido, porque elas acham um ambiente propício, elas começam a proliferar, então vai ter na tua base, pode ter um pouquinho, daqui a pouco já tem muitas bactérias aí, já tem colônias e colônias de bactéria, né? Fungo a mesma coisa. Então, as infecções são várias. Se a gente for pensar vírus, a gente pode já... tem a mononucleose, tem o herpes vírus, né? Se a gente for falar de bactéria, tem conjuntivite, celulite bacteriana, as micoses, inúmeros tipos de micose. A gente ficaria uma hora aqui só falando dos tipos de micro-organismo e as infecções que podem ser causadas, né? O que muita gente acaba confundindo é, por exemplo, mas isso a gente está em contato todo dia, esses micro-organismos. Alguns deles estão presentes na nossa flora, mas estão na minha, mas não estão na tua, né? A gente tem uma flora que é a nossa flora residente e essa não vai causar infecções. Mas a gente tem uma flora transitória. É o que eu toco todo dia. É o que eu toco na porta, na parede, no computador, em tudo. Isso é a nossa flora transitória. E pode ser que nessa passada de mão em todos os lugares vai ter também micro-organismos patogênicos. Sim. Então vou tocar no pincel lá, né? Vai estar contaminar o pincel e vou passar no rosto da minha cliente, vai chegar numa mucosa e aí tem uma porta de entrada. Então aí começa uma infecção. Nem sempre isso vai acontecer, porque depende também do meu sistema imunológico. Mas eu não sei como é que está o sistema imune da minha cliente. Eu não sei como é que ela estava na semana passada, se ela estava estressada, se ela teve um problema de saúde, né? Como é que foi a alimentação dela nos últimos dias. Eu não sei o sistema imune dela. Então a gente tem que colocar todas essas nuances, né? Não é só ter o micro-organismo estar ali presente, mas sim a cadeia toda, né? A cliente, quanto dessas partículas virais ou de micro-organismos vai estar presente. É tudo um montante, as coisas se somam e aí a infecção acontece. Né? Eu não estou conseguindo ler o que o pessoal está mandando aí. Não sei se tem alguma coisa que a gente perdeu. Herpes pode pegar no pincel de maquiagem? Com certeza, gente. É um vírus lipofílico, né? Então, se a gente fosse pensar na partícula viral, é muito parecida com o coronavírus, tem aquela parte de lipídios por fora. A gente mataria, né? A gente consegue, na verdade, inativar o herpes vírus de uma forma muito fácil. Não é um tipo de vírus que resiste tanto tempo, né? Que a gente não consegue eliminar ele de forma fácil. É fácil, é só fazer, né? Seguir os passos de limpeza e desinfecção. É tranquilo, a gente não vai ter um maior problema com isso. Tá? O que você falou uma coisa que eu achei interessante, que é assim, nós todos somos colonizados por vários micro-organismos, né? Então é um procedimento, assim, quando a gente está usando um batom que é só nosso, tudo bem a gente passar direto na boca, né? O que é totalmente diferente de quando a gente vai lidar com outras pessoas. Às vezes mesmo que sejam amigos da família ou qualquer coisa do tipo, né? Aí, falando de coronavírus, e essa é uma informação que, assim, realmente falta regulação, porque cada lugar orienta uma coisa. Na sua opinião, quais EPIs você acha que são, assim, os mais importantes de se usar num atendimento? Levando em consideração que a cliente vai estar sem nada, vai estar sem máscara, respirando perto de você e tudo mais. Vamos direcionar para o maquiador, né? O maquiador, indispensável a máscara, né? Então, acho que isso é uma coisa que ninguém mais vai discutir daqui para frente, nem só para o coronavírus. O óculos, a gente tem negligenciado os olhos. Então, quem não gosta de trabalhar com o face shield, máscara e face shield, trabalha com óculos. É importante. Eu trouxe um aqui. Ó, gente, que legal. Eu trouxe um óculos de proteção. Eu, na verdade, nunca... Eu tinha ouvido, tinha lido, não lembro exatamente aonde, que era mais interessante usar óculos. Como eu acho que o Face Shield faz uma certa pressão na cabeça e o óculos acaba sendo mais confortável, eu optei por usar ele, né? Tem que ter essa lateralzinha fechada, né?
que é para impedir. Muito legal. Uhum. Porque ele tem essas cobertura lateral, cobertura superior fica muito próximo também, então a gente consegue realmente, uns tem até inferior, então realmente tu consegue fazer uma boa cobertura dos olhos. Isso é uma questão de adaptação, né? Então várias pessoas vão tentando se adaptar às diversas realidades aí com o face shield e com o óculos. Então, acho que isso é indispensável, né? Máscara e o óculos. Prender bem o cabelo, quem quiser usar uma bandana, usar uma touca, algo que faça proteção do cabelo. Que mais que a gente... faz atendimento a domicílio, por que não um propé? Né? Precisa ser aquele descartável? Não, pode ser um de tecido. Manda fazer alguns propés de tecido e aí você tem para fazer a higienização. É legal para você entrar na casa de alguém, você ter esse cuidado. Você limpar a sua maleta antes de entrar, né? Então, você ter... Então, acho que esses são os principais. Eu, particularmente, gosto muito de uma proteção para a roupa, tá? Não é indispensável, mas eu particularmente gosto. Não falo que o maquiador precisa necessariamente ter um jaleco branco ou manga longa, mas ele pode sim fazer um uniforme como forma de proteção da roupa dele, né? Existem agora inúmeros modelos também que o pessoal tem usado, tá? Duas perguntas que passaram aí, mas eu vou pegar esse link aí da luva. Precisa a luva para fazer maquiagem? Gente, assim, ó, eu fui uma das pessoas resistentes em relação à luva, tá? De que o maquiador precisaria usar por conta de pele não íntegra, né? Contato com mucosa. Mas o que a gente tem visto, o que as agências reguladoras têm percebido, né? Não só no Brasil, mas fora também, tá? Que a luva, ela é mal utilizada. Então, a gente às vezes não sabe proceder com a luva e ela tem sido fonte de contaminação e não o contrário, e não de proteção. Então, para quem não trabalha com sangue, fluidos corpóreos, aí sim a gente está não usando, libera o uso da luva, não utiliza a luva, mas pelo amor de Deus, façam a higienização das mãos sempre, né? Antes do atendimento, antes de mexer no material, então em todos os... Eu levo sempre, mas isso eu já tinha como hábito antes. Se der para você lavar a mão, às vezes durante o atendimento fica meio complicado, pelo menos passar um álcool, né? Acho que também é bom ter unha curta, eu acho. Mas eu queria só sobre Unha curta, com certeza. Nossa, acho que a gente poderia entrar no mundo paralelo aí. Deixa eu só avisar, explicar, né, para quem está assistindo. Esse óculos aqui, gente, ele não é... O meu tá bem sujo, desculpa. Mas, assim, ele não é caro. Ele é vendido em loja de produto hospitalar. Custa uma média de R$10. É bem acessível e você vai chegar em casa, vai lavar e vai usar de novo. Não é um produto descartável. Ela falou do Propé, é aquela proteçãozinha que você põe no pé para ir em alguns lugares. Tem alguns consultórios que pedem para fazer isso, centro cirúrgico, esses lugares assim. A ideia que ela deu é maravilhosa, né? Que você pega um pedacinho de pano, você já faz um monte de propé e consegue reutilizar, ainda gera menos lixo. Para quem recebe serviços em casa, eu acho uma boa. Eu tive que receber duas pessoas de assistência técnica na minha casa para consertar a minha máquina de lavar e eu fiquei bem neurótica. Estava no auge da pandemia. Eu falei, gente, essas pessoas vão trazer um monte de... Assim, elas podem trazer um monte de coisa da rua. E eu com o bebê em casa, que passa tudo, a mão no chão, põe na boca, eles saíram, eu quase que fiz uma faxina. Então, acho que é excelente para quem vai na casa da cliente pensar nisso. Pensar em fazer um propé de tecido, né? E sobre a roupa, esse ponto eu ainda não coloquei na minha prática, aquela assunto. Mas eu acho que é algo a se pensar, assim, especialmente se você pega o transporte público, né? Eu acho. Exatamente. E também, enquanto você mexe na roupa e no rosto, eu acho que isso também conta muito. Isso, e proteção pelos produtos que tu tá usando. Depois, se tu for usar algum produto de desinfecção, você já tá protegendo tua roupa de tudo. Não só de micro-organismos, mas também dos produtos que você está utilizando. Então, eu acho uma prática interessante. Assim, eu considero que pode ter algo, né, que ainda te caracteriza, digamos assim. Tu tem um uniforme com teu nome ou com, né, a empresa que você trabalha, enfim.
acho que pode ser algo bem bacana. É, ele passou uma pergunta ali do herpes. Por que que a gente tem que ter cuidado com o herpes? Que boa parte da população já tem, né? Que a gente já teve contato com herpes vírus. E aí a gente poderia falar que várias pessoas. É difícil, na verdade, a pessoa ter uma infecção mais um outro tipo de infecção decorrente do herpes, tá? É difícil, mas a gente tem um probleminha. Antigamente, todas as infecções labiais eram do herpes tipo 1, tá? Hoje em dia, não é mais só do herpes tipo 1. Agora também é do herpes tipo 2, que é o que só causava nas genitais. Então, a gente tem agora um mix desses herpes tipo 1 e 2 na boca. E aí, além de você causar uma infecção, se você, né, descuidar, você pode estar passando o herpes tipo 2 para sua cliente, que é um herpes que só tinha na genitália antigamente. Então, esse descuido sexual, digamos assim, né, acabou gerando essa troca dos herpes, acabam contaminando os dois tipos, o herpes tipo 1 e tipo 2, acabam contaminando a boca e também as genitais. Tá? Então, Nossa, tem esse risco. isso eu não É mais fazia a menor difícil ideia. é mais difícil chegar numa infecção mais grave pelo herpes tipo 1, mas ele fica muito tempo. Se você tiver herpes tipo 2, vai demorar um super tempo até curar a ferida de fato, né? Pensa uma noiva com herpes tipo 2, que ela nem Gente, imagina. é um Então, pesadelo. é um pesadelo, é um pesadelo. Eu, Então, a gente tem que ter um certo cuidado, assim, com isso. eu quis São coisas que a gente até não sabe, né? Eu quis até perguntar sobre essas doenças, porque antes de trabalhar com maquiagem, eu trabalhava com teatro. E aí eu era bem novinha. E numa das primeiras. Normalmente aqui no Rio de Janeiro, os grupos de teatro nunca contratam maquiador. É uma coisa mais comum em quem faz teatro em São Paulo, até onde eu sei, né? Mas assim, aqui não existe esse hábito. Cada um se maquia e é isso aí. Mas eu fui trabalhar numa apresentação e tinha uma equipe para maquiar. E depois dessa maquiagem, eu tive um surto de acne que eu levei 6 meses tratando no hospital. E eu fiquei apavorada com a equipe de maquiagem depois disso. Então, anos depois, quando eu fui maquiar, eu comecei a me preocupar muito em não usar um pincel em mais de uma pessoa, de lavar todas as vezes depois, porque aquilo foi um estresse, um gasto de dinheiro, mexe com a autoestima da gente e foi uma coisa relativamente simples, né? Não é um herpes na sua boca ali por semanas. É. Agora, tem uma aqui estão perguntando: fica chato pedir a maquiadora para higienizar os pincéis na nossa frente? Eu vou falar como maquiadora, aí você dá a sua opinião Ótimo. como profissional da biossegurança. Eu acho que você tem que se sentir à vontade para conversar com a sua maquiadora antes do trabalho. Então, essa semana eu estava fechando um trabalho e a pessoa, uma das pessoas da equipe me perguntou como é que você está fazendo com o coronavírus e tudo? Eu tenho que levar minha esponja? Eu tenho que levar minha máscara de cílios? Eu expliquei. Aí ela me deu a abertura para explicar: olha, eu faço isso, eu separo todo o material por pessoa, e tenho todos os cuidados para não ter nenhuma contaminação cruzada. Fui explicando para ela os meus procedimentos e disse: olha, se você quiser levar, você leva. Se você não quiser, você pode ficar tranquilo que você vai usar o meu, mas vai estar seguro. Expliquei que a esponja era descartável. Enfim, você tem que demonstrar, assim, o maquiador ele tem que saber o que ele está fazendo. E a melhor forma de você fazer isso é conversando com ele antes. Porque não adianta ele chegar e jogar um produto num pincel sujo, né? Levou aquele pincel, usou em 5 pessoas. Não tem mágica que faça aquele pincel estar limpo, né? E às vezes não vai estar usando o produto ideal. Vai usar um álcool isopropílico, que não adianta, mas que as pessoas usam muito para limpar pincel.
Então, sobre isso de pedir para o maquiador limpar os pincéis, o pincel é uma parte do problema, porque se o produto está contaminado, não importa se o pincel está limpo também, né? Às vezes o Exatamente. pincel está limpo, mas o problema está no batom que ele vai usar em você. Então você tem que É. conversar com ele e sentir segurança na maneira como ele manipula o material dele. A forma dele falar com você, né, sobre isso já diz muito. Ele explicar como ele faz. Olha, eu nunca coloco o batom direto na boca da cliente. Ele sempre vai para a paleta e aí eu pego meu pincel e passo. Me parece, pelo menos. Eu faria isso. É, é isso. É, maquiador, converse, fale para o seu cliente como você procede, o que que você faz antes, porque na hora tu não vai conseguir resolver o problema. Tu tens que ter um kit já higienizado e desinfectado para atendimento, então tu não vai desinfectar na hora. Claro, pode fazer uma limpeza rápida para usar na mesma cliente. Mas não adianta fazer uma limpeza na hora para te atender. Tem que estar pronto já, tem que estar limpo e desinfectado. O Marcelo perguntou se pode passar só álcool. Gente, a gente tem que ter a clareza que o álcool, ele muitas vezes age como um fixador. Ele acaba fixando a sujeira. Então, ele vai fazer uma limpeza, entre aspas, porque ele é um auxiliar na limpeza. A gente não pode dizer que ele não limpa nada. Ele auxilia, mas ele não faz a promoção toda de limpeza. Não adianta. E muitas vezes ele pode ainda fazer com que algumas sujeiras fiquem mais aderidas e os micro-organismos ali escondidos. Então, a limpeza, gente, com água e sabão é essencial, essencial, essencial. Não tem como fugir. E por isso que o pessoal acaba sendo um pouco mais resistente, porque demora o processo de secagem depois, né? Se tem que ele lavar com água e sabão, precisa secar muito bem, porque eu não quero que ele fique fungado depois. Eu não quero que esse pincel, né, fique contaminado com fungos para um processo de secagem que não aconteceu totalmente. Então, Sim, pode falar, então nós vamos desculpa. dividir com álcool. Sobre os pincéis, gente, eu falo sempre para as minhas alunas, o que eu gosto, mesmo em mim, é usar pincel limpo todas as vezes. Quando eu vou maquiar uma pessoa, eu chego em casa e lavo tudo, tá? Se eu vou maquiar 2 ou 3 pessoas, eu separo pincéis para 2 ou 3 pessoas. Então, para quem está começando, a gente sabe que às vezes é difícil ter muitos kits. Então, vale pensar em como você pode utilizar menos pincéis para realizar bem a sua maquiagem, para que você possa ter mais de um kit, né? Levando em consideração que você não vai precisar de 10 pincéis diferentes para todas as pessoas, né? Depende muito do que você vai fazer. Mas para que você tenha isso bem separado e você não mistura o pincel de uma pessoa com o pincel de outra. Não tem assim, eu tenho um pincel de blush e eu passo em 5 pessoas. Outra coisa sobre álcool, eu vou aproveitar então. Eu já tinha até Tá. anotado aqui que eu queria perguntar depois, mas já que começamos a falar do álcool, eu queria fazer 2 perguntas sobre 2 álcools diferentes. Eu vi nos últimos anos uma prática muito intensa das pessoas usando álcool isopropílico para limpar pincel entre atendimento. Aí eu queria saber se funciona e como, assim, eu já vi muitos posts seus e de outras pessoas também que falam sobre biossegurança, falando que o álcool ele é bem limitado, né? Para matar alguma coisa tem que ser o álcool 70 e tem que friccionar, não é? Não adianta sair borrifando tudo, esperar evaporar e tá tudo certo, é isso? É isso, muito bem. O álcool geralmente é uma polêmica em torno do álcool, né? Então, o álcool isopropílico, aquele próximo de 100%, que as pessoas gostam de usar para retirar a sujeira do pincel, ele é um auxiliar aí na remoção da maquiagem, né? Ele é semelhante, tira semelhante. Então, nesse princípio, a gente consegue remover principalmente a base, né? Consegue fazer essa remoção. Mas isso não quer dizer que eu vou estar retirando todas as sujidades dele. Isso não quer dizer que eu vou retirar as células mortas e os micro-organismos que ficaram ali com esse álcool isopropílico. Tá? Então, ele pode ser um auxiliar na limpeza? Pode, mas tem muita gente que reclama do ressecamento também, porque ele não tem pouquíssima atividade de água, né? Então, muito cuidado com isso. Tu
pode até fazer essa limpeza durante o atendimento com a mesma cliente, tá? Isso Se é você se útil adaptou a isso, para um ok. pincel de Mas olho, depois que né? você atender, depois que você atender essa, você vai lavar com água e sabão, tá? Não adianta você olhar para ele e achar que ele tá limpinho, não tá. A gente só faz uma boa remoção de sujeira, de gordura, de matéria orgânica com água e sabão. Aí tu entrou em outro mérito do álcool. Qual era mesmo? Do álcool 70, né, que ele é mais eficiente para matar alguns tipos de micro-organismos, mas que ele não faz efeito sem fricção. Ou como é que é isso? Assim, ó. O álcool entre 62% e 80%, ele tem uma boa atividade para uma gama de micro-organismos. Então, a gente diz que ele tem uma desinfecção de nível intermediário, tá? Só que a maior atividade dele, para a gente ter excelência dessa ação intermediária, é com a fricção. Alguns tipos de bactérias e vírus eu consigo eliminar com 10 segundos de ação do álcool, sem fricção. Mas se eu fizer só isso, gente, eu vou estar pecando muito, porque eu vou estar fazendo praticamente uma desinfecção de baixo nível. Então, para eu potencializar esse efeito, a fricção aumenta o contato do álcool com os micro-organismos, tá? Então, façam isso sempre. Não quer dizer que se eu não friccionar, eu não vou ter ação nenhuma. Isso é mentira. A gente tem ação para alguns micro-organismos, tá? Mas a excelência do nível intermediário eu vou ter uma boa fricção, 20, 30 segundos. Isso aí é dica de ouro. Alguém escreveu aí, é dica de ouro mesmo, tá? E uma Então, pergunta, isso, gente, eu acho que foi uma coisa que eu fiz muito tempo, ensinei muito tempo e me dá até peso na consciência. Borrifar álcool, desculpa, borrifar álcool em produto em pó. O que acontece? Pode, não pode? e essa água do álcool, né, fica toda aí, fica toda retida. Se você borrifar um álcool isopropílico com baixíssima atividade de água, ele vai evaporar e não vai ter ação, né? E Então vai. evapora muito rápido, nem age, né? E se você colocar um que tem mais água, como o álcool 70, aí você vai deixar muita água ali nesse produto. A água e produto em pó pode formar como se fosse uma pastinha, deixa muita umidade ali retida e favorece a proliferação de fungos. Principalmente em algumas cidades do Brasil, cidades litorâneas, né? Que tem uma umidade do ar já alta, aí é um prato cheio. Olha, gente, é uma vergonha, mas eu não tinha informação. Eu achava que eu estava arrasando quando eu borrifava álcool em tudo. Ficava feliz da vida. Mas essa é uma consciência que a gente também foi vindo aos poucos, né? Que a gente foi entendendo melhor. Hoje parece lógico a gente falar, né? Mas antigamente não era, porque a gente não tinha toda essa bagagem que já tem hoje. A pandemia, inclusive, potencializou muito desses conhecimentos, né? Da gente fazer essas trocas e entender melhor esses processos, né? Biólogos, farmacêuticos, químicos, então várias pessoas começaram a formar opinião sobre isso e trazer mais esse embasamento teórico para a gente tomar algumas decisões, né? Com mais embasamento mesmo. Com E tudo certeza. bem se alguém fez errado no passado, tentou acertar. Espero que não tenha estragado nenhum material, né? Que isso não tenha fungado nenhuma paleta, tá? Não, eu acho, eu até estava pensando sobre isso, né? Como é importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo agora, a gente ter uma comunicação mais direta entre os cientistas e as pessoas comuns, né? Você não ficou anos ali num laboratório sem que aquilo tudo tivesse uma aplicação muito prática na vida das pessoas também. Você podia estar desenvolvendo pesquisas muito específicas, mas é um conhecimento que é útil para muita coisa, né? Eu acho que a internet também tem possibilitado isso, a gente conseguir ouvir mais pessoas da ciência, né? A gente sempre viveu muito afastado. Então, é bom ver Mas essa essas fontes se formando. proximidade. E eu acho, então, que a gente podia falar sobre formas de organizar o seu material. Eu fiz um exemplo aqui
Nós Ótimo. estamos num momento assim que realmente a gente precisa usar, assim, temos que aceitar que precisamos usar muitos descartáveis, né? Eu vou até dar uma sugestão de produto para a gente conseguir reutilizar esses descartáveis. Eu, por exemplo, ó, eu coloquei um saquinho aqui como exemplo, um ziplock com algodão, esponja, cotonete, pincéis. Coloquei só um pouquinho de pincel aqui. Muitos pincéis de máscara de cílios, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de colocar a, o material da máscara na paleta para aplicar, tá? Mas o que é o legal? Você vai maquiar 3 pessoas, você vai e chega com um saquinho desse para cada uma. Até porque tudo que você usar na pessoa, você tem que considerar como contaminado, né? Você tem que colocar no saquinho de volta, levar para casa e higienizar tudo. Primeiro você lava tudo e depois a gente vai mostrar formas de desinfectar. Aí a gente vai mostrando aos poucos. Não é uma. Perfeito. Tá sendo provado. Outra É coisa. isso, né? É um kit individual, a gente separar esse kitzinho, eu vou atender tal pessoa, eu mais ou menos entendo a demanda dela, eu vou precisar disso, esse pacotinho aqui. Quando eu atender aquela pessoa, eu abro o pacotinho, tiro as coisas, faço atendimento, guardo de novo, e esse é o sujo para lavar depois, né? Então, fazer essa prática para que você consiga aos poucos incorporando isso na tua rotina, porque às vezes é difícil, a gente já está condicionado a fazer de outra forma. Então, o processo de organização requer exercício, né? Qualquer coisa que a gente vai organizar na vida, a gente tem que ir tentando e fazendo e pensando, eu vou fazer primeiro isso, depois isso. Como é que eu vou organizar na bancada? Então, eu vou tentar organizar na bancada a direita, o que eu pego com a mão direita, a esquerda, o que eu pego com a mão esquerda, para ficar também evitar de ficar passando a mão em cima de tudo, deixar as coisas abertas. Aos poucos a gente vai processando isso e começa a ser natural. Então veja que a gente não está gastando mais dinheiro para fazer isso. A gente só está controlando um pouco mais esses processos, tentando processar eles de outra forma para que eles entrem na nossa rotina. Com certeza. E assim, eu não sei como é para a maior parte dos maquiadores, mas eu sempre fui exagerada com o meu material. Eu sempre levei uma quantidade enorme de material. Eu usava 1/3. Claro que eu sempre, principalmente quando é fotografia, que tem coisas mais inesperadas, eu sempre levo produtos coringa, assim. Mas esse momento me fez também refletir muito sobre ser compacto, né? Não precisa levar o mundo inteiro. Você precisa de um material eficiente, né? Você não precisa de 15 paletas de sombra, né? Dá para você fazer muita coisa muito linda com bem menos. E não é bom, né? Eu acho que eu já vi algumas pessoas falando que não é bom deixar o material aberto em cima da bancada, né? Porque ele pode estar absorvendo de um tudo ali. É isso? É isso. Você pode até expor, né, as paletas, mas não abrir, deixar tudo fechado. Então pensa bem como é que você pode fazer isso de uma forma que fique fácil para você. Como é que eu posso expor de uma forma que fique fácil, né? Ou talvez escrever fora de algum material que você só conhece quando está aberto, que tem muitos iguais. Então, algumas formas que fiquem fáceis de você não abrir tudo, não deixar tudo exposto, que a gente fica passando a mão, pode tocar com o pincel sem querer. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, a processar. É difícil, realmente é difícil no começo, né? Leva mais Pensar em tempo no tudo início também. Você leva mais lembrar de tempo. tudo isso. E aí, quanto mais você pensa nisso, quanto mais você cuida do processo, mais fácil fica para as próximas vezes. Porque senão, no desespero, às vezes um atendimento que tem que fazer muito rápido, você tem que finalizar porque a pessoa vai fotografar, ou enfim, aí você está tranquilo, porque você já tem tudo muito organizadinho na sua cabeça. Então, eu entendo que isso é difícil no começo, mas depois se torna natural. Então, façam esse exercício de usar menos material, de não deixar tudo aberto na bancada, né, que vale a pena. Inclusive, sobre muito material, assim, fora do tópico, eu acho importante dizer que às vezes quando você está com muito material exposto, você tem menos ideia até. Você fica menos criativo porque você não. Você só pensa no que está mais prático ali.
Você não pensa Legal. nunca em usar um produto seu de uma forma diferente, que às vezes te dá um resultado super legal também. Sobre Legal. aplicação de maquiagem. Isso aqui, ó, é essencial, é plaquinha. Hoje em dia, antigamente era super difícil de encontrar, só encontrava em marca profissional. Essa daqui, ó, é da Macrilan, custa menos de R$ 20. Assim, recomendo. É uma placa grande, ó, então dá para colocar bastante, espalhar bastante o produto. Mas para quem não tem, para quem quer começar a treinar, usar esse tipo de material, a espátula e a plaquinha, pode pegar CD. E sabe essas colherzinhas de festa infantil? A gente faz muito isso no projeto. Peço para cada aluno levar um CD velho, que dê para limpar bem, que não vai usar mais, né? Não vai mais escutar. E uma colherinha de plástico para usar. A colher de plástico ela não é tão boa, porque dependendo da consistência do produto, você vai pegar o produto cremoso e ela quebra. Mas qual é a regra da plaquinha? Nada cremoso e líquido vai no seu pincel, vai tudo para cá. Se for uma maquiagem num tubinho assim, é muito fácil. Beleza, você pinga umas gotas aqui. Eu acho, inclusive, melhor para visualizar. Então, eu começo a fazer a pele de alguém. E, nossa, eu tô achando que ela tem um fundo de pele um pouquinho mais rosado. Preciso de um pouquinho de vermelho, né? Para quem assistiu a aula de colorimetria. Você vai colocar e vai misturar aqui na plaquinha. Super prático. Eu não consigo nem fazer maquiagem sem usar uma plaquinha dessa. Nem é só por biossegurança, não. Se for um produtinho cremoso, ó, não sei nem se dá pra ver. Tem umas marquinhas aqui, ó, do produto raspado. Você pega com a espátula, põe aqui. Uhum. Os produtinhos assim, mesma coisa. Pega aqui, vai pra plaquinha, tá, gente? Essa é a melhor forma de não contaminar os seus produtos. Porque além de contaminar cliente, você perde o seu produto, né? Nesses casos. Você pega, usa uma máscara de cílio. E depois você vê que todo mundo que está usando aquela máscara de cílio está ficando com conjuntivite. É lixo. Inclusive, gente, máscara de cílio não é para ter várias. Tenha uma e troque sempre. Né? Assim, e a sua de uso pessoal é uma, a sua de uso do seu material de trabalho é outra, e aí na outra, né, na de material de trabalho, usa só esses daqui, ó. Isso daqui eu até repus, são as embalagens que vendem de aplicador de cílio. Tem essa aqui de delineador, para quem usa delineador líquido. Aquela, eu tô me sentindo uma blogueira. Tá focando? Um pincelzinho aqui. Ah, pra mim tá cortando um pouquinho, então eu não vejo sempre tudo que você mostra. Deixa eu ver esse. Foi? É um Ah, agora eu tô pincelzinho vendo. bem fininho para aqueles delineadores que são líquidos. Delineador em caneta eu nunca recomendei para maquiagem profissional, porque eu acho que ele não dura. Mas além disso, tem essa questão da contaminação, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca pensei nisso, mas eu acho que não é. Nossa, Eu muita gosto coisa que para a gente uso não pessoal. pensava antes, né? Natural, assim, natural, tá tudo bem, a gente tá aprendendo. Então, hoje a gente sabe que não dá. Tem uma grande variedade de pincel descartável hoje. Você compra uma embalagenzinha, vem 10, 12. Eu fico um pouco aflita de usar e jogar fora. Até porque assim, eu vou delinear uma pessoa. Eu não posso passar no olho dela e enfiar de novo ali, né? Eu tenho que pegar. Se eu enfiei uma vez dentro do tubo, eu não posso enfiar de novo, né? Senão vai ser a mesma coisa de Exatamente. usar o aplicador que vem na maquiagem. Então, o que eu tenho feito é usar um produto de desinfecção no final de cada atendimento, depois de chegar em casa, lavar tudo, eu deixo de molho. Queria. Então, eu já falei antes com a Naira que assim, eu sei que não é da realidade de muitos de vocês, mas eu tenho usado esse produto aqui, Teste Vir. Eu vou até deixar marcado depois quando eu salvar a live e também na descrição do YouTube. Eu vou deixar
o endereço aonde a gente encontra, mas eu vi que estão vendendo até no Mercado Livre. Esse produtinho aqui, ele serve para limpar os produtos e os pincéis, é isso? Isso, ele faz a desinfecção, né? Ele até tem alguns agentes de limpeza, mas a gente recomenda fazer a limpeza antes e aí depois a desinfecção. Então, a Biodefense, né, que é a empresa que lançou o Tecvir para os maquiadores, que fez vários testes, e é um produto que eu gosto bastante, porque ele tem uma atividade muito superior do que a gente esperava, assim, né, imaginava. Então, ele tem atividade até para esporos. Então, quem pensa em investir, compre o Tecvir, não vai se arrepender, né? Tem bastante maquiador utilizando já, então não é uma coisa que ninguém utilizou e não sabe como é que vai ser. Não, tem muito maquiador utilizando, gosta bastante. E então, você estava falando dos descartáveis, né? Os descartáveis, os de silicone dá pra gente tentar limpar e desinfectar. Os outros não, tá? Os aplicador de gloss, de batom, esses não dá, não. Então, o ideal seria um pincel. Esses daqui também não? Esses daqui Eu também não não tô, vale a pena? eu não tô vendo ele agora. É que ele é bem fininho. Peraí, deixa eu ver se com contraste no meu cabelo dá pra ver, ó. Não é nem porque tá cortando um pouco da live. Eu não sei como é que tá pro pessoal aí. Pra mim, a tua bolinha fica girando, girando. Então, eu não Ok. consigo. Não é sempre que eu consigo ver a imagem, né, que você tá mostrando. Tá. Inclusive, eu vi que a Biodefense está com 20% de desconto de Black Friday. Então, quem quiser aí, Ó, pode ter. para explicar como é que usa esse produto, você pega uma medida dele e coloca mais 3 de água. Então rende muito. E aí você precisa molhar o pincel. Deixar ele de molho ali por 10 minutos. Só para explicar para vocês. Ah, não. Eu tenho que dar uma outra dica também sobre o produto em pó. Mas eu vou falar do pincel primeiro, então. Como eu lavo o pincel, tá? Eu não uso nenhuma plaquinha de silicone, porque funciona para mim. Eu coloco detergente ou sabão líquido, sabonete líquido. Normalmente detergente, que eu acho que ele tira muito bem a gordura, né? O óleo dos produtos. Você vai lavar até ele ficar visualmente limpo, né? Claro que tem um produto ou outro que deixa uma mancha na cerda, apesar de você esfregar loucamente. Depois você enxágua, tira o excesso de água e deixa ele secar. Ou assim, se você quiser prender num varal, ou ele tem que ficar deitadinho, tá? Ou se você pode, eu gosto muito assim de colocar numa prateleira e deixar essa parte aqui fora da prateleira, sabe? Põe numa prateleira alta, que já fica com isso aqui tudo livre. Senão você põe uma toalhinha embaixo e deixa ali. Quando eu vou desinfectar, eu lavo, tiro o excesso de água, deixo de molho para baixo. Então você vai pegar, eu já separei um potinho para mim, aonde eu desinfecto os meus pincéis, tá? A quantidade de produto tem que ser só essa daqui, tá? Você não vai afundar metade do pincel na água, até porque isso molha a cola das cerdas e você perde o seu pincel mais rápido. Então você nunca deixa o pincel de molho deitado. Isso faz também com que você use uma quantidade pequena de produto. Então esse produto acaba rendendo muito. Eu fiz minhas contas aqui. Porque eu achava que esse produto era muito fora da realidade das pessoas. Só que eu fiquei muito espantada, porque 1 litro rende 4, né? Porque você mistura com 3 partes de água. E eu vi que 1 litro, né, dessa diluição sai mais barato do que meio litro, assim, sai praticamente o mesmo preço de meio litro de álcool 70. A última vez que eu comprei álcool 70 estava R$ 9,90, uma garrafa de meio litro. E isso daqui esse de 1 litro custa R$ 50, mas como ele rende 4, o custo dele acaba sendo R$ 12. Eles também recomendam, eles falam que você pode borrifar ele nos seus produtos em pó. Poder pode, né? Mas eu estou criando o hábito de usar papelzinho. Eu acho mais garantido. Como é que é isso? Você tem uma paleta de sombra, ó, peguei uma bem coloridona, para vocês verem que funciona mesmo. Ó, vou pegar essa sombra lilazinha aqui, passei aqui, ó.
A cor, ela vai sair normal. Até porque quando a gente pega a sombra normalmente, a gente bate para tirar o excesso de produto. Então, ó, você pega aqui e a cor vai espalhar. Minha pele tá sem base, sem nada, então vai ficar mais difícil. Mas assim, não sei se tá dando para ver o lilazinho, que era um lilás meio claro, mas a cor sai Tá. normalmente. Normalmente, assim. Eu achei até melhor para você construir camada e fazer um esfumado mais bonito, tá? Isso aqui é papel toalha. Você deixa um monte de papelzinho picado e vai pegando para usar os seus produtos. Eu sempre prefiro o pó. Eu sempre prefiro o pó solto, então ele você joga na sua placa e pega com um pincel. Deixa eu ver. É que eu queria muito passar essas informações para deixar registrado para as alunas como elas podem fazer. Então, você acabou já falando sobre uma pergunta que eu queria fazer, que era limpar e desinfectar são duas coisas diferentes, né? Exatamente. Na limpeza, a gente vai acabar removendo alguns micro-organismos. Vai, naturalmente, né? A gente sabe que o próprio coronavírus, né, ele acaba se ligando ali às partículas do sabão e aí a gente consegue eliminar com água corrente. Então, alguns micro-organismos, naturalmente, no processo de limpeza vão ser eliminados. Mas como os pincéis, a gente pode pegar alguma área não íntegra da pele, mucosa, então, o ideal é que a gente faça uma desinfecção também. E se tiver algo que tem uma ação maior, né, que elimine esporos também, como o Tecvir, a gente prefere algo que tenha essa ação maior. Né? E como você falou, no fim das contas a gente acha que é mais caro, mas nem é mais caro, né? Ele acaba tendo um preço muito similar ao do álcool. Então, se vocês, né, pensem nisso, deem uma olhada no frete, nos valores e aí comparem, né, cada um dentro da sua realidade para ver se vale a pena. Eu acredito que vale, que for, né, um pouquinho de diferença pela questão da ação ser superior, né, ele vale. A Kátia comentou uma coisa legal aqui, que a gente não pode esquecer do cabo do pincel, né? Então é importante a gente fazer uma limpeza. A própria Tecvir tem um lencinho que dá para fazer, dá para limpar, dá para ser com álcool também, tá? Então, lencinhos umedecidos com álcool, lencinho umedecido com o Tecvir, enfim. Aí a gente tem algumas possibilidades para fazer uma boa limpeza do cabo. Evitem ação de água, né? Se o cabo for de madeira, ele pode estufar. Então tem que pensar muito no material do cabo também, se é plástico, se é madeira, que tipo de material é esse cabo aí. Mas não esqueçam de limpá-lo, é importante. Sim. Né? Ele acaba sendo não crítico, mas, como a Kátia falou, se o maquiador não limpar a mão, desprezar isso, ficar sempre deixando esse cabo sem limpeza, aí ele pode ser um potencial de infecção também, tá? E uma pergunta, para quem não tem condições de comprar o Tecvir agora, vale a pena colocar um pouco de molho no álcool 70? O Sim, com pincel? certeza. Melhor do que não Com colocar, certeza. né? E Sim, aí sim, com pensa certeza. assim, se organiza para fazer esse investimento, né? Eu fiquei pensando em umas coisas assim, porque eu sempre, quando vou dar aula, a gente tem um público muito, assim, tem meninas que têm uma situação mais confortável para comprar os materiais, tem meninas que estão numa situação mais difícil de dinheiro. Eu sempre falo para você estabelecer prioridades, né? O que é mais importante, né? Vou dando essas orientações quando eu estou com uma turma presencial mesmo. O que, na minha opinião, é mais importante, com o que você escolhe gastar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais. Eu, no momento atual, acho que não só no momento atual, né? Eu acho que depois que a pandemia passar, as pessoas também vão continuar levando todos esses cuidados. Talvez não com óculos de proteção, mas ou face shield, mas as pessoas vão criar outros hábitos de maquiar mesmo. Mas eu colocaria como uma lista de prioridade. Então, vocês podem ver que a gente falou de esponjinha, pincel descartável, material de desinfecção. Gente, infelizmente, é a realidade do nosso trabalho. Assim,
claro que os valores que são cobrados em cada região, né? Às vezes, dentro de uma mesma cidade, a diferença de valores é absurda. Claro que tem a ver também com os valores dos produtos, com a experiência do profissional. Mas a gente tem que começar a considerar isso o custo do trabalho, assim como a gente considera o deslocamento, né? Quando a gente paga ônibus, Uber ou gasolina, porque é uma questão de saúde, né? É assim, não dá para a gente brincar com isso. Eu fiquei com uma dúvida. Você acha que é importante ou dá para você se proteger bem com uma máscara normal? Ou você acha que as pessoas têm que comprar esse tipo de máscara aqui para atendimento? Máscara N95, máscara com uma proteção maior, dessas que vendem em loja de produto médico? Olha, gente, questão polêmica e delicada, né? Assim, ó, se tiver possibilidade de comprar uma N95, saiba que você vai estar sim se protegendo dos aerosóis também, tá? Porque está muito próximo do rosto da cliente, está muito próximo. Então, claro, a cirúrgica tem uma boa proteção, a gente sabe disso, mas quem tiver possibilidade, eu não sei como é que está agora a questão, o valor, porque ainda esses EPIs são muito caros, né? Então as pessoas têm uma certa dificuldade em comprar, de achar, inclusive, né? E de pagar. Tá muito caro. Então, eu imagino que muita gente esteja usando a cirúrgica, tá? Ou ainda as de tecidos. Elas acabaram sendo liberadas para o uso dos profissionais nesse momento de pandemia, mas quem for usar de tecido, tenta usar o Face Shield. Tu vai estar protegendo essa máscara, né, de gotículas principalmente. E aí essas máscaras de tecido com várias tramas de tecido diferente vai favorecer muito a filtração, né? Então vai dificultar uma contaminação. A gente tem que usar o que tem em mãos agora, né? Tá difícil, algumas coisas. Ah, o ideal seria uma N95, ok, mas eu não consigo nem encontrar. Quem dirá pagar, né? Que tá uma fortuna. Então, o que eu tenho depois disso? Então, vou tentar a cirúrgica. Não encontrei. Teve uma menina que comentou comigo que ela andou por 3 lojas de material médico para encontrar uma máscara cirúrgica, né? Então aí a gente entraria nas máscaras caseiras, digamos assim. A gente tem as antivirais, né? Antiviral com filtro interno, já é uma coisa também mais interessante. O protetor salivar não pode substituir o face shield de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não pode, né? Essas máscaras transparentes, protetores transparentes com muita abertura, ele não vai proteger nem de gotícula, né? Quem dirá do aerosol. Então, Esquece. não faz muito Nem sentido. considera. Eu queria até avisar para quem está assistindo aqui que tem uns stories maravilhosos da Naira falando sobre essas máscaras antivirais, que eu acho que vale super a pena todo mundo ir lá olhar, porque eu não sabia da diferença entre os materiais, como é que era a ação, e é super esclarecedor. Agora fizeram umas perguntas. Aqui uma pessoa comentou, Marcelo, tem um post bem legal lá no Estética Biosegura especial sobre esponjas. Gente, eu sou muito apaixonada por esponja e foi muito triste perceber que não dava para usar aquelas esponjas em formato de coxinha boas nos atendimentos. É um luto que eu ainda estou vivendo. Mas o que eu resolvi é que eu vou usar as descartáveis, tá? E aí, quando eu for fazer aquela noiva, que é um serviço mais caro, né? Aí eu compro uma esponjinha melhor e deixo de presente para ela. Talvez seja uma dica para algumas de vocês que já têm mais experiência, que já estão com um trabalho um pouco mais valorizado, né? E o Marcelo perguntou: qual o tempo de lavagem e secagem segura? Existe isso ou após secar ele está seguro? Não existe isso, eu não tenho como determinar isso, porque cada cidade tem um clima diferente, uma condição diferente. Tem gente que no mesmo dia consegue seca o pincel, tem gente que precisa de um dia para fazer uma secagem adequada. Tem gente que gosta de secar com secador, tem gente que gosta de deixar no sol, embora um ambiente arejado, sem sol, mas com claridade seria ideal, né? Então, não tem como estabelecer um tempo. Não sei como é que são os teus, Letícia. Quanto tempo demora para secagem? Aqui no Rio é muito rápido. Eu lavo, sei lá, às vezes eu chego no trabalho, lavo à noite, no dia seguinte, na hora do almoço já tá seco.
mesmo à noite. Às vezes, aqui é muito quente, né? Apesar de muito úmido, no calorão, se eu lavar, sei lá, sábado de manhã, no final do dia ele já tá seco. Os menores, né? Talvez não os de pó, os mais densos, talvez Uhum. não. Mas os de óleos, que são pequenininhos, eles secam bem rapidinho. Não é. Rápido, né? Depois, o mais chato é você criar o hábito de lavar. Depois que você cria o hábito de lavar, você não consegue nem usar pincel sujo. Eu acho que o acabamento da maquiagem fica feio com pincel sujo. Eu acho que ele fica mais pesado. Então, eu usei uma vez, eu ponho para lavar, mesmo para mim. Eu vou e lavo tudo. E acho, assim, nem me dá nervoso, assim. Às vezes eu chego na casa de uma amiga, da minha irmã ou de alguém, assim, e vejo aquele pincel sujo, eu já peço até para lavar. Tipo, ai, não deixa eu lavar isso, porque tá me dando nervoso. Eu já tô imaginando espinha, mil coisas no rosto. Uhum. Aí A tem. gente... Oi? Desculpa. Não, Di, pode falar, pode falar. A gente fica condicionado, né? Começa a ficar condicionado a perceber isso. Nossa, esse pincel sujo não dá, né? A Não. gente começa a entender e começa a ser natural. Isso é muito bacana, né? Quando a gente vê um processo natural a biossegurança. Então não é tão doloroso assim. Eu acho assim, eu sou uma pessoa que usa o protetor solar todo dia, até porque já tive câncer de pele. E aí as pessoas falam, ah, mas você não fica com preguiça? Ah, pra mim lavou o rosto, escovou o dente, passou o protetor. Pra mim usei a maquiagem, separei o pincel para lavar. É uma questão de hábito. Depois que você se acostumar com o pincel limpo, não tem nada que faça você voltar para um pincel sujo. Assim, eu às vezes estou viajando e lavo o pincel e deixo secando. Porque eu não quero repetir o pincel sujo depois. Muito bem. Ó, borrifar álcool na máscara mata o vírus? Se eu tiver só uma máscara no momento, vale fazer isso? Você vai estar deixando água ali nessa máscara, está deixando ela molhada, está reduzindo o efeito dela. Não, né? Então, Eu na não verdade, considero uma prática boa usar o álcool. Não considero. Você vai estar molhando a máscara. Aí, tu tem certeza que borrifar o álcool, a parte que tu borrifou é a parte que teria o vírus, e aí eles vão entrar em contato, e nesse contato, assim, pá, ele vai ser eliminado? Gente, não é assim, né? Nesse caso, a gente precisaria da fricção também. Então, eu não considero uma prática muito boa. Não gosto desses antissépticos que estão vindo para máscara. Não acho interessante. Porque, qual a distância que eu borrifo? Quanto eu borrifo? Né? Quanto vai impregnar no tecido? Quanto vai ficar molhado esse tecido? Eu prefiro as antivirais que a empresa impregnou as partículas, a empresa fez e pensou numa forma que essas partículas de prata, né, que são as que estão sendo mais utilizadas, elas ficaram dispersas de uma forma que, se eu entrar em contato com o vírus, ela tem um tempo para fazer uma ação ali e vai ter ação esperada. Ao menos é o que eu espero das empresas que estão vendendo as máscaras antivirais, né? sim. Então, essa questão do borrifar, para mim, é muito vaga. Vou borrifar quanto? Vou borrifar onde? Vou borrifar em qual distância? Né? Vai impregnar no tecido? Vai ficar ali agindo por quanto tempo? Não acho. Alguém vai precisar me convencer disso, tá? Até o momento, não estou convencida de que é uma boa ação, né? De que vai realmente fazer a diferença. Eu vi uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. O protetor salivar é seguro para quem faz maquiagem? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A gente está muito próximo da pessoa, está muito em contato, né? Então, o protetor salivar, se a gente for olhar, as gotículas da parte superior, né? Ele não tem vedação nenhuma. E você, Então, além de gotícula, aerosol, e você esse pode. protetor salivar, gente, tem um post no perfil sobre isso. Ele não é adequado, não. Foge, gente, é cilada. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa. Qual o modo mais seguro de higienizar a máquina do barbeiro? Aí é mais para quem trabalha como cabeleireiro, né, barbeiro. Mas eu gostei da pergunta.
seguro, o ideal é você remover as partes, né, os dentinhos que são colocados nessa máquina e fazer uma limpeza e desinfecção também. Deixar de molho, num quaternário de amônio, no Tecvir. Então, a gente pode fazer isso, tá? A máquina em si, ela não vai entrar em contato com a pessoa, né, direto, não tem o contato direto. Então, você tem que ver o que o fornecedor recomenda. Então, se é só fazer a remoção de pelos, se pode passar álcool. Quando a gente fala do equipamento eletrônico mesmo, e não das partes que conectam nele, a gente sempre tem que ler o que o fornecedor recomenda, tá? Para que a gente não estrague ele. Mas as partes que são adaptáveis ali, né, que aí tu pode fazer a remoção, limpeza e desinfecção. Ela comentou logo depois, vejo muitas pessoas que cortam o cabelo e ficam com os machucados na nuca. Seria bactéria, alguma bactéria causada pela máquina? Não é um machucado mecânico da própria máquina, não? Pode ser, né? De passar, acabar ferindo a pele, né? Eu não consigo visualizar agora essa questão desse ferimento que fala, né? Pode até acontecer, tá? Como se fosse uma foliculite, algo assim, né? Mas acredito que seja o trauma mecânico mesmo. Ó, perguntaram aqui sobre como usar o Tecvir. Ó, eu tenho esse aqui e eu também tenho um spray. É um produto que você pode usar para limpar as outras coisas além da maquiagem. Então, é legal o lugar que você vai usar para maquiar, você limpar. Você pode fazer isso com álcool 70, ou você pode fazer isso colocar no borrifador esse daqui e usar. Ou você pode usar um pouquinho de isoforme, isso aqui eu acabo nem carregando na minha maleta. Eu uso mais em casa mesmo. Mas é importante você limpar a região onde você vai maquiar e você cobrir para colocar o seu material, né? Uma maneira também de proteger esse material, não sujar a mesa da cliente ou do estúdio, enfim, do lugar onde você tá. Mas esse daqui você pode colocar num borrifador e borrifar direto no produto, mas que com as dicas que a gente deu aqui, né? De como usar os descartáveis, isso não vai ser necessário, né? E você pode usar para deixar os pincéis fazendo a desinfecção, que aí eu acho que é o diferencial. Mas assim, se você percebeu, por exemplo, que você pegou um iluminador em pó e sem querer esqueceu e colocou o pincel direto nele, você pode borrifar depois, eles passam as instruções e você borrifa, deixa aberto num lugar ventilado, espera secar e guarda e ele vai estar desinfectado. O Marcelo tá falando que vai acabar o tempo. Eu acho que é isso. Não, olha, era mais voltado para maquiagem, mas é claro que a gente vai responder as perguntas de estética no geral, né? São áreas que se relacionam muito. Normalmente quem faz maquiagem também faz cabelo. Eu não corto cabelo, mas acabo fazendo penteado também. Letícia, o pessoal tá falando aí que vai acabar o tempo. Ai, meu Deus! Aham, para você salvar a live. Tá. Não, eu vou salvar, com certeza. Tem mais alguma pergunta aqui? Gente, se cair, um beijo e muito obrigada por todo mundo que tá aí, fez pergunta e participou. Sim, e aí, de qualquer maneira, a gente fica se falando também nos comentários. Eu Claro, salvo, e se teve claro. alguma dúvida que não foi respondida aqui, vocês perguntam, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu pergunto para a Naira. E deixa eu ver. Então é isso, gente. Você está super bem preparada. Pode responder todas as dúvidas, né? Você deu uma aula para a gente aqui. Imagina. Olha, mais uma vez, Naira, muito, muito obrigada. Assim, o seu Instagram foi uma referência para mim desde que eu descobri. Eu acho que se as pessoas olharem, vai ter sempre uma curtida minha lá, porque foi realmente, eu falei, assim, foi um rumo, né? Assim, e você é muito objetiva na forma como você explica as coisas. Eu acho que isso é maravilhoso também. Muito, muito obrigada. Foi um prazer. Adorei. Eu também. Vou fechar aqui, então. Não sei fechar a live, olha só.
Todo mundo aprendendo, né? É... Como é que faz, gente? O pessoal pode enviar as dúvidas também. Eu gosto dessa nossa comunicação porque eu aprendo muito das necessidades, das demandas de vocês, né? Eu não sou maquiadora, então eu estando mais em contato, eu entendo melhor, né, o que de fato vocês precisam, o que é mais prático, o que não é. Claro, o que é Tá? possível para a realidade de cada um também, né? Isso, Porque isso, tem muitas realidades diferentes entre os maquiadores. exatamente. Tipos de atendimento diferente, né? Tem gente que atende no salão, tem gente que atende na casa, tem gente que trabalha numa comunidade mais humilde, não pode gastar muito, porque não pode cobrar muito. Tem gente que tem o mercado de luxo, né? E a gente tem que ir se adaptando. Exatamente, perfeito. E como é que eu fecho? Alguém me ensina? Eu não sei. Eu não sei realmente, gente, como é que faz para fechar e não correr o risco de não salvar? Eu acho que será que salva direto? Já não tem mais também, faz tempo que eu não faço Não, a live. gente tem que clicar. Mas eu não vou ficar ocupando seu tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar você, tá, Naira? Tá. Beijo. Tchau, Beijo, gente. obrigada. Amores, gostaram? Qualquer coisa, eu vejo se tem como editar esse finalzinho para subir para o YouTube, pelo menos. É isso. Vou deixar o tempo acabar, então. É só clicar no X e não vai sumir, gente. A falta de experiência com live, né? Mas faremos outras. Eu quero fazer live sobre formato de olhos. Já combinei isso com a equipe. Então, gente, é isso. Beijo, boa noite. Vai ficar salvo para vocês assistirem outras vezes, se quiserem pegarem as dicas, passarem tudo com calma de novo, tá? Um beijo.